E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Hoje vamos para um teste bem polêmico e bem completo da RX 470 com o processador FX 8320E por enquanto. Vocês estão vendo aí a configuração gráfica que a gente está rodando o teste. O processador está em estoque. A gente vai rodar na qualidade muito alta, com sombras suaves no extremamente suave, todas as densidades no máximo, padrão do que a gente tem feito aqui sempre no canal. Parte de gráficos avançados, tudo desligado. E vamos lá para o benchmark. Então o primeiro teste vai ser feito com o processador em estoque, clock normal dele 3.2 para 4.0 no turbo. O segundo teste vai ser feito com o processador em overclock a 4.5 GHz. E o terceiro teste vai ser o teste que eu fiz com o i3 6100 e com a mesma placa de vídeo, sem overclock, sem nada, para vocês compararem a performance entre os três processadores, ou os dois processadores, o FX 8320 em estoque em overclock e o i3 6100, e a gente vai poder comparar os três aí nesse teste. Então o primeiro teste aí com o FX em estoque, vocês podem ver que a gente está com frame rate bem abaixo de 60 fps. Esse teste eu já havia feito com uma placa mãe 760G e agora eu estou fazendo com a placa 990X, ou melhor, a 990FX Gaming da Gigabyte, que talvez seja hoje a placa mãe para FX da Gigabyte que tem disponível no mercado, a placa mãe mais potente que a gente tem aí para levar um processador FX. Então vocês estão vendo aí a quantidade de frames, uma quantidade fraca. A GPU está extremamente gargalada, é só acompanhar ali na porcentagem de uso dela. Ela não consegue, mal consegue bater 70% de uso, enquanto o processador está ali bem sossegado, batendo 59, 70, 60, todos os cores trabalhando. E se vocês verem esse teste e o teste que eu fiz com a outra placa-mãe, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma de frames aí, é basicamente a mesma coisa. Então não é por culpa da placa-mãe. A placa-mãe pode ser 760G, pode ser 990FX, pode ser uma 970, não dá diferença nenhuma em performance no processador, ele em estoque. A única diferença é que na 760G você tem menos fases, você não consegue fazer um overclock tão forte quanto faria numa 990FX. E é somente essa a diferença, você tem mais possibilidade de fazer um overclock mais alto com uma placa-mãe melhor, que custa às vezes 2 ou 3 vezes mais que uma placa-mãe básica. Podem ver que a taxa de frames aí chega a cair para 30, quase 30 fps. Tá lá, o processador está trabalhando com folga e a placa de vídeo simplesmente não vai no máximo. Então vamos lá para o segundo teste agora. Tá aí.
Tô com o CPU ID aberto ali para vocês verem que tá 4.500 MHz. Está usando multiplicador de 20 com 225 no frontside bus, digamos assim. Eu sou do tempo do frontside bus ainda. Então tá aí 225 vezes 20 dá 4.500. Deixa eu fechar o AIDA e vamos lá. Vamos abrir o game. Aí, vamos lá. Vai demorar um pouco, mas eu vou mostrar todos os passos aí para ninguém ter dúvida do que o processador tá em overclock. Qual o tipo de overclock que foi feito. E a gente vai acompanhar o resultado aí do benchmark. Então tá aí, game carregando. Vamos lá para as configurações gráficas. Exatamente as mesmas configurações que a gente rodou o teste com o processador em estoque. A gente vai rodar agora com ele em overclock de 4.5. Diga-se de passagem, overclock de 41%. Então todos os 6 states desligados, cool and quiet. Se você acha que eu não sei fazer overclock, meu amigo, conheça. Ou nem faça questão de conhecer, não. Saia do meu canal. Se você acha que eu não sei fazer overclock, meu amigo, caia fora daqui, que aqui não é o teu lugar. Tá aí. Pode ver como melhorou a taxa de frames. Antes, nesse teste a gente tinha uma média de 40 e poucos, 45. A gente conseguiu aí ficar bem próximo de 60, um pouquinho acima até. Então, adianta fazer overclock no FX8320E, se ganha mais frames no GTA V, ganha. Tá aí. Tá provado que você ganha mais frames. Isso que eu só fiz o overclock até 4.5. Daria até, eu acho que para esticar um pouco mais aí, colocando um pouco mais de V-Core, um pouquinho mais de voltagem no processador. Eu não quis arriscar. Fiz um overclock aí de básico para médio. E a gente já tem um resultado bem melhor do que a gente tinha com o processador em estoque. Realmente ganha frames. Só que para isso eu tô com uma placa mãe que custa 3 vezes mais caro que uma placa básica. Eu tô com um H100, um hidrocooler de 240 mm no processador. E com memórias aí de 233 que estão rodando a 1800 MHz. Memórias 233 CL11, CAS Latency 11. E elas estão rodando a 1800 com CAS Latency 9, tá? E a gente percebe realmente que agora
O uso de GPU melhorou bastante, ainda continua com gargalo, mas a gente tem uma melhora de taxa aí, taxa de frames significativa. Chuto eu uns 20% aí. A gente pode acompanhar os dois testes, mas dá mais ou menos na base de uns 20 e poucos por cento aí de melhora na quantidade de frames. Acabou com o gargalo? Não acabou. O gargalo tá ali. Você pode ver pelo uso de GPU. A gente continua tendo gargalo, infelizmente. E agora vamos colocar o teste com o i3. Vocês podem ver as configurações de vídeo. A gente está exatamente com as mesmas configurações dos outros dois testes. Tudo no muito alto, reflexo MSA desligado, sombras suaves extremamente suave, gráficos avançados tudo desligado. E vamos lá para o benchmark para a gente ver como é que se sai aí o i3 frente ao FX 8320E com overclock 4.5. Lembrando que o clock do i3 6100 é 3.7, tá? 3.7 GHz, processador de 2 núcleos e 4 threads, enquanto o FX tem 8 núcleos e 8 threads. Esse aqui está rodando com DDR4 233, CAS Latency 14. Então, se você sabe o que é CAS Latency, o que é frequência de memória RAM, e se você sabe fazer a conta aí para descobrir quanto leva cada ciclo de clock com uma memória ou com outra, você faz. Se você não souber, se você não sabe nem o que eu estou falando, simplesmente acompanhe aí o frame rate, o resultado, e chegue à sua conclusão. Podem perceber que o i3 dá um pouquinho de frames aí a menos que o FX em overclock. Se você comparar o teste anterior com esse, você vai ver que tem uma pequena diferença aí, base de 3, 5% de frames a menos aí para o i3. Só que tem que lembrar que o i3 tá com o cooler stock, tá com uma placa-mãe básica, não tem nenhum tipo de over nele, nem na placa de vídeo. E tá aí. Quando a gente fala de custo-benefício, você tem que levar em consideração todos os componentes do computador: tua placa-mãe, o teu processador, o cooler que você vai ter que comprar para fazer um overclock. E só de cooler e placa-mãe aí a gente tem quase R$1.000 a mais do que num setup com um i3 e uma H110, por exemplo, que daria exatamente o mesmo resultado que o i3 com essa placa. No caso é uma Z270,
resultado vai ser o mesmo, independente da placa-mãe. Se você acha que não, dê dislike no vídeo. Ou melhor, teste e desminta o que eu estou colocando aqui para vocês. Seria bem melhor do que ficar falando besteira aí na internet. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até mais.